Primeira pergunta, quem é o Adriano? O Adriano, hoje, posso me considerar um homem que está em busca de uma nova vida diariamente, né? O Adriano sempre foi um homem trabalhador desde criança, né? Sonhador, tenho orgulho disso, né? Num período da minha vida, deixei de sonhar e não sabia mais quem eu era, né? Hoje posso dizer que eu sei quem sou filho do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, aquele que criou a minha vida, me chamou desde o ventre da minha mãe e tem os dias e os planos, né, os dias da minha vida contados e planos e projetos para a minha vida. Então, hoje eu sou um filho de Deus, liberto, restaurado, remido pelo sangue de Jesus. Como que era a tua vida antes de conhecer Jesus? Você pode contar para nós um pouco sobre a tua história e como você se envolveu com as drogas? Eu, antes de conhecer Jesus, eu sempre fui um rapaz assim, trabalhador, né? Trabalhava, me dedicava ao trabalho, né? Porque a gente, como veio de uma família humilde, então, desde o do início aí da minha juventude, eu trabalhei, né? E vim ao uso da droga em torno dos 14 anos que eu comecei a fumar maconha. Então, por curiosidade, eu achava assim que as pessoas, os jovens que usavam, eles eram mais descolados, eles tinham mais a dinâmica, né, das palavras, a gente via, parecia que eles eram mais felizes do que a gente, né? Então eu fui me envolvendo com eles até o dia que eu acabei usando, experimentando, né? Então, antes de eu encontrar Jesus, eu era um jovem curioso, né? Um jovem que estava tentando trabalhar e se encontrar, às vezes meio tímido também, né? Então, essa timidez foi o que me levou a ter essa curiosidade e querer ser uma pessoa mais descolada, ou alguém mais introvertido, né? Que não tivesse, assim, tanto receio de conversar com as meninas, conversar com as pessoas, né? E eu achei que a droga ela ia fazer isso comigo, né? Quando, quando e como você conheceu Jesus? É, eu, quando foi em 2003 que eu conheci Jesus, 2004, né? Foi através aí da vida do meu pai, né? Meu pai era um alcoólatra, bebia muito, batia na minha mãe, quebrava as coisas de dentro de casa, né? E até foi no dia do aniversário dela que ele fez uma festa para ela, com muita bebida, e eu já usava maconha na época, né? E a mãe não aceitou aquela festa de aniversário, né? A mãe não quis aquilo e disse que não era para ela uma festa cheia de bebida, porque ela sabia que o meu pai se transformava depois da bebida, né? Então ela saiu de casa e ele, transtornado já com tanta bebida, ele começou a quebrar tudo dentro de casa, jogar os pratos aí para fora, quebrar talher, essas coisas, né, o que tinha dentro de casa. E num determinado momento ele quis ir para cima da minha mãe e eu fechei uma porta de vidro que tinha na nossa casa. Ele deu um soco e cortou o braço, teve 3 paradas até chegar em Chapecó, né? E lá uma senhora, né, com propósito de Deus, acredito que para toda a minha família, né? Uma senhora falou de Jesus para minha mãe lá naquele hospital e disse para ela que ela tinha que procurar uma igreja e pedir ajuda, né? Então minha mãe veio de lá com meu pai e pediu para o meu pai que se ele quisesse continuar, eles teriam que ir
pedir ajuda, né? Foram até a Igreja Batista aqui de São Domingos, falar com o pastor Paulo. Aí então veio a minha mãe e meu pai. E eu lembro que o primeiro dia que eu entrei dentro da igreja, eu tive um encontro com Jesus. E eu aceitei ele naquele momento, 2004. Aceitei Jesus, entreguei a minha vida para ele naquele dia, mas não tive uma vida contínua com ele, né? Recaí em 2016, aí com o uso da cocaína, né? O que levou você a buscar ajuda em mudar de vida? O que levou a buscar ajuda foi o fundo do poço, né? E assim como eu comentei, eu quando conheci Jesus, então eu me entreguei a minha vida, recaí na maconha de novo, né? Aí fui embora, me batizei em Jaraguá do Sul, entrei num propósito com Deus para ter uma esposa na minha vida, 2 anos orando para Deus, Deus colocou a Josiane na minha vida, uma esposa assim, de Deus mesmo. Eu sempre agradeço a Deus porque eu tenho a certeza que foi Ele que colocou ela na minha vida, uma mulher realmente guerreira, forte. Hoje eu posso dizer assim que a estrutura da minha casa nunca se desmoronou por completa, porque a base era ela, né? E depois disso eu tive essa entrega com Jesus, vim crescendo gradativamente, né? Mas nesse crescimento eu vim me afastando dele, né? Deus me abençoou muito na questão financeira, né? E conforme Deus ia me abençoando financeiramente, eu fui me afastando dele. E foi quando eu achei que estava tudo bem na minha vida, né? Tudo maravilhoso. Foi aonde eu recaí com a cocaína. Aí realmente a minha vida desabou, tudo que eu achava que eu era, eu vi que eu não era, né? Aquele eu que eu imaginava que podia todas as coisas, que era eu que conseguia, que era por a minha força. Então, ali eu vi que eu realmente não era mais o Adriano, né? Porque eu não tinha mais Jesus na minha vida. Eu tinha o status de Jesus, eu ia na igreja, era genro de pastor, eu ia todos os domingos na igreja, mas eu não tinha mais Jesus na minha vida, né? Então a minha busca realmente foi agora. Eu sempre digo que eu deixei Jesus tomar conta da minha vida fazem 3 anos para 4, porque eu vivi os outros 17 anos somente participando da igreja, não deixando Jesus realmente transformar a minha vida. Então foi quando eu vi que eu não tinha mais saída. O que eu achava que eu já não era mais, né? Meu casamento estava totalmente destruído, a minha casa totalmente desmoronada, os meus negócios falidos, né? Uma dívida aí que bateu a casa de R$1 milhão, né? Eu pedi socorro para Jesus, disse: Jesus, se realmente o Senhor tem algo para mim, para minha vida, me tira dessa situação, que eu não quero mais viver nessa escravidão. Então foi nesse dia que Jesus tirou como se fosse uma sujeira que estava dentro de mim, algo assim tão simples, que Ele tirou a vontade do uso da cocaína da minha vida. Sim, Ele tirou com a mão, nitidamente, com a mão poderosa dele, a vontade de eu usar a cocaína. E daí, nesses 3 anos agora, que eu realmente entreguei a minha vida para Jesus e estou conhecendo Ele a cada dia, vivendo em novidade de vida, assim como Ele fala que Ele faz algo novo, que Ele traz uma nova vida. Ele está me ensinando todos os dias a resolver problemas, né? Eu sempre falo que
antes nós criava problemas, né? Todos os dias eu criava um problema para mim, para minha família, para minha casa, para minha vida, para os meus filhos, né? Hoje Jesus, ele me acorda de manhã para me ensinar a resolver problemas. Então eu fico maravilhado com isso e agradeço a Deus porque hoje eu entendo que Ele tem algo maravilhoso para nossas vidas, para nossa família, para nossa casa, e Ele tinha um propósito, né? Então hoje a gente pode dizer que está começando a viver os propósitos de Deus na nossa vida. Como foi o processo de largar e se recuperar e principalmente quais foram os desafios que você enfrentou para você superar e como você superou os desafios? O processo ele é diário, né? Mas assim, eu não consigo explicar como que Deus tirou a vontade de mim de usar. Eu só sei dizer assim que o dia em que eu pedi socorro para Deus, eu clamei a Ele e eu falei para Ele que eu não tinha força para parar, mas eu sabia que Ele tinha essa força. Ele tirou a vontade do uso da cocaína da minha vida, né? E através disso veio o processo, né? Hoje eu vejo assim que o grande segredo está em aprender de Jesus, né? Porque, como eu falei, eu fiquei todo aquele tempo dentro da igreja, mas eu não queria aprender de Jesus. Eu não estava disposto a ser confrontado por Ele, porque Jesus, Ele nos confronta, né? Ele vem à tua frente e diz, não, olha, isso aqui não é, você tem que fazer desse jeito, é assim que eu quero. Então todos os dias Ele confronta dentro de uma vontade minha, que às vezes é ficar em casa, não é nem acordar de manhã, né? E Deus diz, não, acorda que a minha vontade é ver você ativo, né? Então Jesus, ele foi me ativando novamente, né? Fazendo eu acordar cedo, ler a palavra, buscar da palavra, buscar o aprendizado, buscar uma crítica, né? Hoje eu vejo assim que esse processo do Senhor, ele vem primeiro com a nossa vida, né? Ativar aquilo que estava morto, fazer da vida em nós aquela esperança que estava morta, os sonhos que estavam mortos. Eu sempre fui uma pessoa que sonhava bastante, né? Então eu não tinha mais sonhos, já não sabia quem eu era. Então primeiro Jesus, ele veio ativar isso dentro de mim, reativar os meus sonhos, me lembrar quem eu sou, né? Depois Jesus me disse nitidamente que Ele queria transformar a minha casa novamente, reconstituir a minha casa. E aí que começou o processo. Eu olhei para minha esposa, eu vi que eu já não era mais o marido dela, nós só estávamos praticamente casados no papel, mas eu não era o marido que ela casou, o marido dos sonhos dela. Até hoje eu ainda não sou. Eu acho que isso vai demorar a vida para mim reconquistando, né? O meu filho, eu olhei para ele e vi que eu já não era mais o pai dele. Eu estava ali, mas eu não era um pai para ele. Nunca fui um pai para ele. Né? Então Deus está me dando a graça de, nesses últimos 3 anos, eu poder começar a me tornar um marido para minha esposa. Começar a me tornar um filho, um pai para o meu filho. Começar a me tornar um filho para minha mãe, um filho para o meu pai, que realmente traga orgulho para eles. Então Deus, ele começou assim, né? Me reativando, transformando a minha vida aos pouquinhos, e depois reconstituindo a minha casa, né? E começou a reconstrução do meu casamento, da minha família, né? A atitude minha diante do meu sogro, da minha sogra, dos meus cunhados, a atitude minha diante da minha casa, da minha família. Depois Deus começou a restituir os meus negócios. Que assim como eu falei, eu fiz uma dívida muito grande, né? Em anos, eu coloquei 10 anos de trabalho fora, né? E eu comprometi mais 5 a 7 anos da minha vida agora, né? Então vai fazer 3 anos que eu parei, quase 4, e eu ainda tenho dívidas para mais uns 3 ou 4 anos, né? Então eu comprometi 10 anos da minha vida financeira, né? E mais esses 5 a 7 anos que, não só minha, né? O trabalho meu e da minha esposa, né?
o trabalho de tantas pessoas que nos ajudaram também aí na caminhada, né? E Deus começou a restituir também essa questão financeira na nossa vida, né? Hoje ainda tenho bastante dívida, mas Deus me deu o direcionamento que eu não precisaria pagar toda ela, mas eu teria que estar com ela em dia, né? Deus me falou um dia nitidamente também, eu não sabia por onde começar nessa questão, assim como na minha casa eu não sabia por onde começar, e Deus foi me direcionando para hoje eu estar com as contas em dias, né? A dívida ainda tem, mas elas estão em dia, então isso já me traz a paz, já trouxe a paz na minha casa, a paz na minha vida, então a gente consegue hoje viver no propósito de Deus e ver que o processo dele tem que ser da maneira dele, né? Não da nossa maneira. Como que a tua vida mudou desde que você largou as drogas e se entregou para Jesus? Verdadeiramente. A minha vida, ela mudou 100%, né? Eu troquei o rumo dela, né? Eu estava indo em busca daquilo que eu achava que era bom, né? Mas que estava me levando para o fundo do poço, e eu virei, né? Dei um 360 graus na minha vida, virei a rota, assim como o pastor diz, né? Virei as costas para o inferno e comecei a caminhar para a luz. Então eu vejo assim que cada dia que passa, eu estou mais diante da luz, porque o meu caminho hoje é para a luz de Jesus, na presença dele, pedindo sabedoria para resolver os problemas que eu mesmo criei, né? Então eu entendo assim que eu não perdi nada, eu joguei fora aquilo que eu tinha na minha mão. Então hoje Deus está me dando a oportunidade de pegar e buscar aquilo que eu mesmo joguei fora, e limpar, lapidar e ter de volta, né? Então eu entendo isso hoje. Cada dia que passa, Deus coloca diante de mim algo que um dia eu joguei fora para restaurar na minha vida, né? Como a tua fé em Jesus ajudou você a superar a dependência química e reconstruir a tua vida? A minha fé em Jesus, eu acho que é certeza que é o principal, né? Saber que é Ele, é por Ele, para Ele, né, que nós vivemos, é por Ele que eu estou aqui, é só pela força dEle, né? Eu sempre digo assim que a minha força, a minha sabedoria me levou para o fundo do poço. Quando eu achava que tinha força, eu caí. Quando eu achava que eu tinha sabedoria para cuidar da minha casa, cuidar da minha vida, cuidar dos meus negócios, eu deixei a minha casa assim, ser destruída, né? Os meus negócios foram destruídos, então com a minha sabedoria eu fui para o fundo do poço, fui para o buraco, com a minha força eu caí. Agora não, né? Com a força do Senhor Jesus, com a sabedoria dele, ele está me levantando a cada dia, né? Eu vejo assim como se cada dia que passa eu tá subindo um degrau, né? E saindo desse poço degrau por degrau, firme, com Jesus Cristo me dando força todos os dias para levantar, forças para vencer, forças para superar a vontade de usar, que ela não se afasta da gente, ela sempre está ali. Então é com a força dele, com a sabedoria de Jesus, que a gente consegue vencendo dia a dia, né? Um ponto de divisor de águas, uma experiência específica que na tua fé, na tua vivência, foi fundamental para dividir o velho do novo, o change point que os americanos dizem. Foi o dia em que eu não sabia assim se Deus ainda tinha um propósito para minha vida, né? Eu já estava ali parando de usar, mas eu queria saber se Deus tinha planos para mim ainda, né? E eu fiquei orando para Deus quase um ano, pedindo para Deus me dar uma resposta que não viesse forçada, né? Que fosse algo assim, que eu tivesse a certeza que
que era de Deus falando comigo, né? E um dia tinha uma reunião na igreja, e eu não ia participar porque eu não me via mais como um membro da igreja, né? Eu estava indo, até no começo eu ia forçado, a minha mãe me levava à força, a Josi também. E aí eu estava lá na padaria, a Josi me ligou e disse, ó, venha na reunião. Daí eu disse, eu não vou, porque é só para diretoria, né? E ela disse, não, venha. Eu peguei e fui. Quando eu entrei na igreja aquele dia, Deus já falou para mim, é hoje que eu vou te mostrar que eu ainda tenho algo contigo. E eu fiquei quietinho no banco lá, e o pastor começou a chamar o pessoal lá na frente para orar. E naquele dia, ele me chamou por último. E disse, Adriano, eu quero te chamar aqui na frente. Eu quero te dizer e te lembrar quem você é. Você é um membro da nossa igreja, você faz parte da nossa igreja. E nós queremos ver você ativo novamente, né? Então, ele me chamou de presbítero, porque eu tinha esse cargo na igreja antes de eu recair. E aquele dia eu entendi que era Deus falando comigo, dizendo, ó, eu sempre estive aqui. Quem saiu da minha presença foi você. Então, quanto mais você buscar a minha presença, mais você se achegar a mim, mais eu vou poder te usar e mais eu vou estar contigo, né? E ele disse para mim nitidamente que me lembrou quem eu era na casa do Senhor, né? Que ele nunca se afastou de mim. Quem se afastou fui eu, né? Então foi aquele dia assim que eu comecei a buscar mais, a querer aprender de Jesus, sabe? Porque eu vejo que o grande erro meu foi não querer aprender de Jesus, não querer conhecer Ele, não querer entregar realmente para Ele. E daquele dia em diante eu comecei a entregar minha casa, entregar o meu casamento, entregar os meus negócios, dizer, Deus, então está tudo aí na tua mão, me dê sabedoria para resolver, né? Me dê discernimento, me dê o caminho para onde eu ir. E foi assim que Jesus começou a transformação na minha vida. Sabendo que provavelmente alguém que passou pela mesma situação que você deve estar assistindo esse vídeo, olhando na lente da câmera, que mensagem você diria para essa pessoa? Que conselho você daria? Eu falaria para você, né, que está aí talvez percebendo o buraco que tu tá, né, percebendo aí a grandeza do problema que você criou, porque esse problema nós que criamos. E eu posso hoje aqui te apresentar a grandeza de um Deus que é imensurável, é inexplicável o que ele faz, sabe? Posso apresentar para você um Jesus que vai te tirar do fundo do poço, da onde você está, vai reconstruir a tua vida, vai reconstruir a tua casa, a tua família, vai te levantar nos teus negócios, aonde você botar a mão vai prosperar, aonde você pisar vai ser abençoado, as palavras que saírem da tua boca vão ser bênção, você vai começar a resolver problemas, não mais criar problemas. E é esse Jesus, ele, quando nós achamos que é o fim, ele diz, entrega para mim, que eu vou te mostrar que agora que é o começo da tua vida, o começo da tua história. Eu posso dizer que eu comecei a viver, vão fazer 4 anos que eu comecei realmente a viver, porque Jesus entrou na minha vida. Então, é nesse período que eu estou sabendo a alegria que é viver com Jesus. Mais alguma mensagem? Quero fazer um convite, né, a todos que estiverem assistindo, que tenham alguma necessidade, que vá até uma igreja, né, peça ajuda, se entregue a Jesus. Se você tiver o desejo de vir na nossa igreja aqui, na Igreja Batista Betel de São Domingos, ou a uma igreja que você se sentir bem, saiba que Jesus é o caminho,
Jesus é a saída, Jesus é a salvação, é a vida, né? Hoje eu posso dizer que nós temos vida, vida nova, vida abundante, todos os dias renovando as nossas forças e Deus nos ensinando a resolver problemas, a enfrentar dificuldades com Ele é diferente. Quero deixar aí meu grande abraço, agradecer a oportunidade por estar contando o meu testemunho. Eu jamais imaginei que ia poder um dia estar contando uma outra história, né? Porque num determinado tempo da minha vida, a minha história era só derrota, só tristeza, né? Hoje é uma vida nova com Jesus. Depois de você contar toda a sua história, o pessoal assistir, no caso, né? Com certeza vão assistir até o final. Vou deixar a pergunta de novo. Quem é o Adriano? O Adriano é um filho de Deus lavado pelo sangue de Jesus. Com todos os pecados, todos os erros, todos os problemas que eu tenho, né? Eu sempre digo que a droga era um probleminha assim, né? Era um defeito bem pequeno perto de tantos defeitos que eu tenho e que todos os dias Deus me mostra esses defeitos e diz, ó, temos que arrumar isso aqui também. Digo, mas isso aqui, Senhor, isso aqui faz parte da minha vida, não? Então, assim, a droga era um defeito, tantos outros que eu tenho, mas Jesus, ele olha para nós todos os dias, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas imperfeições, e diz que ele está do nosso lado para nós superarmos dia a dia.